Quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor. Amém? Esteja alegre, independente das lutas que você está passando, porque o Senhor te advertiu isso, tá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem é que está com bom ânimo agora? Glória a Deus, né? E eu quero te convidar, tá, a abrir a palavra de Deus, ou então ler aqui no telão, no livro de João, uma passagem, capítulo de número 6, estaremos lendo a partir do versículo 16 até o 26. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscas, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Podeis assentar. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amados do Senhor, amados da igreja, povo de propriedade exclusiva do Senhor, comprado com sangue precioso, eu quero dizer, que essa passagem nos faz relembrar os momentos nas nossas vidas em que atravessamos situações difíceis. Aqui observamos uma passagem onde o Senhor Jesus, vivenciando o seu ministério, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse para Cafarnaum. Então, aconteceu que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Eu quero te dizer, amado, que muitas das vezes, na sua vida, Deus manda e ordena que você entre no barco. E esse barco nada mais é de que uma provisão, um caminho, um suporte, uma dependência, onde você vai ter que demonstrar que depende de Deus. O barco é a vida. O barco que Deus te chama é para se lançar nela, não de qualquer forma, porque, como nós sabemos, existe muitos que levam a vida de qualquer maneira, que vivem dissolutamente, que têm uma relação na vida, onde só traz problemas, onde só traz dificuldade para os terceiros,
Mas tem outros que aprendem a se relacionar na vida, tá? E retirar o melhor dela. Foi para isso que Deus te chamou, tá? Para entrar no barco, porque Ele vai fazer com que você tire o melhor proveito da vida. Mas isso tudo só vai acontecer se você realmente estiver em obediência. Aqui, os discípulos receberam essa ordem: entre no barco e vá para Cafarnaum. Quantas vezes Deus tem te dado missões? Missões para levar a palavra, missões para evangelizar, missões, e os lugares nem sempre é aquele lugar que você gostaria de estar. Às vezes, lugares, com situações muito difíceis, o índice, de pobreza alto, ou então lugares onde é difícil o relacionamento em função, de grupos que se dizem paramilitares ou outros, mas você é enviado até lá. Você está no barco e recebeu uma ordenança, assim como os discípulos. Só tem uma coisa: temos que entender que Jesus não nos desampara. Quando você recebeu uma ordenança, uma ordem do Senhor, saiba que Ele é contigo. Muitas das vezes você até acha que você está sozinho. Muitas das vezes você acha até que o Senhor esqueceu de você. Mas eu quero te dizer que não, tá? Ele está junto de você, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Aqui, os discípulos foram, obedeceram. Só tem uma coisa: Jesus não usou o transporte marítimo, não usou outro tipo de transporte, a não ser o seu transporte natural, o nosso transporte natural, que é andar, E nesse andar não foi em superfície planas, porque no mar você encontra ondas, você encontra diferenças, E o que mais chama a atenção, que não era em superfície sólida, não existia uma ponte como a ponte Rio-Niterói, nada disso. Mas o que acontecia? Jesus estava andando sobre o mar. Estava andando, pasmem, em cima literalmente do mar. Só que é uma coisa anormal isso. Não é isso? Quem crê aqui que pode andar sobre o mar? Alguém pode? Amém? Você pode? Você crê assim? Pois pode sim, tá? Pedro andou, Jesus andou, mas convenhamos, é uma passagem atípica, diferente, porque para o homem natural e a mulher natural isso é uma coisa impossível, porque se você tentar andar naturalmente você vai afundar. Mas como sempre falamos, aqui existem homens e mulheres de Deus que não vivem naturalmente, mas vive o quê? Espiritualmente. E você vivendo espiritualmente, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E andar por sobre o mar, se você crê, você anda. Pedro andou, então você pode andar também, tá? Mas o espanto nisso tudo é que Jesus estava andando e era uma coisa atípica. Nós hoje sabemos, pela fé, pelo crer, que é possível, mas é possível para nós. Esse povo que foi comprado, a qual acabamos de adorar ao Senhor, que recebeu com toda certeza a minha adoração e a tua adoração, porque você se determinou
ir para a casa de Deus adorar o único e verdadeiro, o santo, o que deu a vida por você, o que morreu por você, o que tem suprido todas as tuas necessidades. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. E isso é uma forma de você buscar a Deus, prestando-lhe um culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, um culto onde você sabe o que você está fazendo e por que está fazendo. E você sabe o que está fazendo porque Ele é o teu Senhor. Você foi criado para adorá-lo. Amém? E essa adoração, ela tem que fluir, tá? E fluindo, Deus recebe. Quando você sabe o porquê da sua ação. Eu estou adorando ao meu Senhor, ao único que deve ser adorado. Eu vou à minha igreja, porque lá eu vou abrir meu coração para adorar o meu Deus. Eu não me importo, né, se eu estou passando dificuldades, se eu estou passando adversidades, mas importa que eu vá estar lá adorando ao Senhor, porque Ele é o meu Deus. As adversidades, Ele nos advertiu e eu estou consciente de que vou vencer e vou dar glória a Deus. Amém? A única razão de eu estar passando por situações difíceis é para vencer e mostrar ao mundo que eu tenho um Deus que tudo pode, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Quando nós temos essa consciência, Deus se agrada porque Ele sabe que você está adorando a Deus, né, conscientemente. Não porque, sabe, o pastor cobrou, olha, tem que estar todo mundo, não pode faltar ninguém. Não, mas você ama o teu Deus e vai adorar ao Senhor. Você vai adorar o teu Deus, o Deus que supre as suas necessidades, o Deus que cuida dos teus filhos, do teu marido, de tudo que você precisa. Se é um trabalho, Ele te dá. Se Ele quer você na sua dispensação, Ele dá um jeito, né? E você vive uma relação, né, sendo suprida por Deus, mas não lhe falta nada. Quer dizer, você vê Deus agindo e movendo o sobrenatural em prol da sua vida, em prol, sabe, de tudo aquele que Ele se propõe a fazer. Acabamos de ler na palavra devocional sobre a ida do seu povo à Babilônia. Por mais que aquele povo estivesse em desobediência, mas Deus mesmo assim estava ali cuidando do seu povo e nada faltava, né? E Deus é assim, gente. Agora, o importante é saber que muitas das vezes temos que atravessar certas situações, certos momentos. Os discípulos aqui, eles se depararam com uma situação inusitada. Que situação é essa? Cercado d'água por todo lado, não tendo para onde correr e vendo um homem andando sobre as águas, né? É uma coisa normal. Então, eles tiveram medo, se apavoraram. Mas Jesus foi e respondeu: não temais, sou eu. Amém? Então, quando estivermos atravessando situações difíceis, muitas das vezes obscuras, sem entendermos, saiba de uma coisa: Jesus te ama e Ele quer que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele quer que você não temas e que você tenha a certeza que Ele está no barco. Porque depois que Ele se anunciou, os discípulos o receberam no barco e atravessaram tranquilamente. É importante você saber que no barco da sua vida, da minha vida, atravessamos essas situações. Muitas das vezes sem saber como vai ser ou o que fazer. Mas quero te dizer que você não deve temer porque Jesus está no barco.
Jesus está no barco. Talvez você tenha outras companhias, né, no barco. Talvez esteja o teu marido, teus filhos, parentes, mas só Jesus é a solução para você. Só Jesus vai dar a resposta. Só Jesus vai mudar toda aquela circunstância. Só Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo dela. E Ele declarou: olha, sem mim nada podeis fazer. Por isso é importante, diante dessa mensagem, sabermos que estamos com Jesus no barco. Então, glória a Deus. O barco pode balançar, o barco pode, né, simular que vai entrar água, mas saiba de uma coisa: Jesus vai estar cuidando de você. Jesus vai estar cuidando de quem está com você ali do lado. Talvez seja um parente, talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus é contigo. Jesus vai mudar toda essa história. Mas sabe por que Ele vai mudar? Porque Ele está no barco. Muitas das vezes no barco Ele vem chegando e você talvez não o reconheça como aqueles discípulos. Mas Ele está sempre dizendo para você: não temais, sou eu, Jesus. Então, aonde quer que você for, o que você tiver que atravessar, as circunstâncias que você vai ter que vencer, não temas, Ele é contigo. Amém? Jesus te ama, amados. Assim como Ele declarou, né? Olha, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e delas sou conhecido, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Veja como Deus vê a sua pessoa, meu irmão. Veja como Deus vê a sua pessoa, minha irmã. Ele não quer saber se você pode oferecer alguma coisa em troca. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das situações as pessoas: vem cá, o que eu vou me favorecer? Em quê? E essa coisa acontece em todos os sentidos, em todos os relacionamentos, tá? Eu posso te garantir que sempre tem uma segunda intenção, tá? Mas a de Jesus, Ele tem sim uma primeira e única intenção: ter você. Foi por você que Deus deu o seu único filho. Deus deu o único filho, né? Unigênito, único. Para quê? Para te salvar. E foi por você que Ele sofreu, e foi por você que Ele foi humilhado, foi por você que Ele venceu. E Ele venceu, e a vitória é sua, meu irmão, minha irmã, nessa noite. E essa vitória é para ser usufruída. Mas, bispo, como é que se usufrui da vitória do Senhor? Tomando conhecimento de tudo que Ele deixou para você. Nós temos um testamento. Quem sabe que tem um testamento? Amém. Amém? E nesse testamento estão as tuas bênçãos, estão as tuas vitórias, estão ali tudo que Ele lhe garantiu, está ali nesse testamento. Esse testamento você tem que tomar posse. Testamento, né? É o que você está deixando para os seus herdeiros. Eu creio que aqui tem herdeiros de Cristo aqui. Amém? Cadê os herdeiros do Senhor? Olha aí, tá vendo? Herdeiros do Senhor. Então, receba a parte da tua herança. Receba os bens que Deus te deu. Mas quanto vale esse bem? Esses bens, que são essas bênçãos, né? E essas bênçãos fazem parte do testamento de Deus, tá? E essas bênçãos diz respeito, né, ao teu crescimento, diz respeito à libertação de toda a tua família, diz respeito à salvação. Quanto vale isso? Eu quero te dizer, e digo sempre aqui,
nós somos privilegiados, sabe, do Senhor. Entenda isso, saiba que você tem um bem maior que é Jesus, tá? E a partir daí, obedeça sempre, porque a igreja que obedece, né, cresce na graça e no conhecimento. A igreja que obedece toma posse das bênçãos de Deus, e você é a igreja do Senhor. Amém? Deus, Ele já fez tudo por você. Ele fez tudo e agora quer que você tome posse. Mas, continuando, acharam estranho, porque só existia um barco, né? E o povo quis saber como foi que tudo isso aconteceu. Só que Jesus, Ele é Senhor, e Ele providenciou para que a glória dele fosse vista. Aquele povo que de manhã quis saber como foi que Jesus chegou, já que ele não tinha saído junto dos seus discípulos. E pegaram os seus barcos, se dirigiram até aquela cidade, e naquela cidade viram a glória de Deus, viram a manifestação do poder de Deus, que foi justamente atravessar aquele mar, não em embarcações convencionais, não em ponte, não em submarino, mas usando o quê? A sua caminhada por um caminho que era justamente contrário à água, que normalmente as pessoas afundam, mas, como eu falei, para Jesus tudo é possível. Para você que crê, tudo é possível, aquele que crê. E aquele povo viu esse milagre, porque isso é milagre. Tudo que sai fora do convencional, tudo que sai fora da ordem natural das coisas, passa a ser um milagre. Assim como você no passado e você agora, você é um milagre de Deus, né? Você é um milagre de Deus. Então glorifique a Deus pela sua vida, glorifique a Deus pela provisão que Deus tem te dado. Não tem faltado nada, porque se estiver faltando tem alguma coisa de errado. Mas saiba que toda a providência de Deus é por amor. E essa providência, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo padece. E você tem que entender que as formas de Deus te amar, né, é justamente te colocando em situações onde você vai crescer, onde você vai amadurecer, e você vai ter, a partir dessas experiências, né, a certeza de que tem um Deus que tem zelado, que te ama, que tem provido. Então, não adianta eu ficar aqui falando. Apenas é importante você receber essa palavra e colocar em prática. Mas como colocar em prática? Eu vou pagar para ver. Eu quero ver se isso realmente é verdade. Se tudo isso que o bispo está falando é verdade. Faça, né? É a prova de tudo isso. Um dia eu questionei também e coloquei em xeque, né? E vi verdadeiramente que a palavra de Deus, ela é real, que ela realmente transforma as vidas, que ela provê as nossas necessidades, tá? Eu vi sim muitos pastores pregando, mas eu decidi colocar ela em prova, amém? E posso te garantir que se hoje eu estou aqui falando com você e posso enumerar inúmeros, né, milagres a nível de provisão, de cura, a nível de, sabe, de multiplicação, tudo isso de experiência eu tenho com o Senhor Jesus. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu vou ver se verdadeiramente é verdade tudo isso que estão me ensinando, né? E nessa noite
eu quero que você receba essa palavra, mas coloque ela em prática. Eu tenho certeza aqui que muitos já tiveram experiências poderosas, milagrosas, né, em Cristo Jesus. E quanto mais você depender de Deus, mais você vai ver milagres acontecer. Amém? Mas é importante que você receba essa palavra e coloque-a em prática. Não basta apenas ouvir. E bonitinha a palavra, não. Isso não importa. O que importa é que resultados eficazmente a palavra vai trazer na minha vida. O que vai acontecer, né, se eu decidir obedecer? Então, quando você faz essas perguntas aí, eu vou vivenciar isso. Vou ver, a partir de agora, vou viver intensamente a palavra do Senhor. Aí você vai ver a glória de Deus. Você vai se deparar com milagres. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecer. E a partir de então, você vai começar a ter uma caminhada com Deus, onde o mais importante é você estar crescendo no amor de Deus, na graça de Deus, né? E valorizando o amor que Ele tem por você. A relação, né, tem que ser bem íntima. Quando o Senhor cumpriu todas as etapas e rasgou o véu, Ele rasgou o véu para que todos nós tivéssemos acesso a Ele. E tendo acesso a Ele, nos dirigíssemos a Ele, assim como nos dirigimos um ao outro aqui na igreja. Amém? Então, você tem acesso direto a Ele. Não é à toa, não é por acaso que Ele diz, clama a mim. Mas a palavra diz que antes mesmo de você pensar, Ele já sabe o que você vai pedir. E por que Ele quer que você clame a Ele? Para que haja essa intimidade, para que haja esse relacionamento. E a partir desse relacionamento, você tenha a certeza de que Ele não está distante de você. Não, Ele está aí em você. Você é o melhor templo que se pode ter. O templo feito pelo próprio Deus, né? Você vai ouvir, você vai ouvir algumas situações onde falam-se de templos, tá? Mas o Senhor deixou claro uma coisa: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens, né? Eu recebi alguns convites para visitar esse templo que foi construído lá em São Paulo, tá? Mas eu quero dizer que isso é uma afronta ao Senhor. E fiquei perplexo, porque tem alguns pastores que têm ido, né, visitar esse templo, tá? Então, nós temos que estar atento e vigilante nas situações espirituais. Não que você não possa ir, tá? Você até pode ir, desde que seja para conhecer, mas já sabendo, né, que é uma coisa que Deus não está nisso, tá? Mas já sabendo que Deus, né, não aceita mais isso, porque é contrário à sua palavra. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, né? Hoje, onde é o templo da igreja? É esse espaço aqui? Não. Cadê os templos do Senhor? Cadê? Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Deus habita em você. Deus habita em mim. E isso eu estou falando aqui porque muitas coisas já estão acontecendo e nós temos que ficar alerta. O povo de Deus tem que ficar ligado para não cometer desatinos espirituais, tá? Porque Deus tudo vê, tudo sabe, Ele está vendo e sondando o seu coração, tá? E Ele sabe, né, que se você for contra a sua palavra, você está em desobediência. E estando em desobediência, está em maldição. Jesus, o tempo passou rápido,
né? E eu quero encerrar nessa noite clamando ao Espírito Santo de Deus que permita, né, estar entrando no barco de cada um aqui. Amém? O mar está posto, o mar está aí na sua frente. Muitas das situações até revoltos, muitas das situações com ondas, né, que dão medo. Mas eu quero te dizer, Jesus é contigo e Ele está nesse barco. Você não está sozinho, não tenha medo. 1000 pode cair a seu lado, é promessa dele, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podes passares pela sombra da morte, né? O vale da sombra da morte, mas nenhum dano vai te acontecer. Amém? Confie no Senhor, tenha a certeza que Ele é contigo, que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, dos seus filhos, marido, vai cuidar de tudo, porque Ele te ama, tá? E Ele não desampara os seus. Amém? Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos agora, Senhor, numa só fé, a fé que o Senhor nos deste, e estamos utilizando a fé, Senhor, para mover o sobrenatural e fazer acontecer, Pai, na vida dessas pessoas que foram citadas aqui nessa noite, acontecer um milagre, acontecer vida, acontecer cura, acontecer libertação, acontecer, Senhor, mudanças de vidas. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, nesse barco agora, como advogado dos advogados, como médico dos médicos, Senhor, ó Deus, e contempla a fé da tua igreja, a fé, Senhor, que cura, que salva, que liberta, a fé, Senhor, daquele que está movendo o sobrenatural, porque sabe em quem tem crido, no Deus de vitória, no Deus de poder, no Deus que tudo pode, em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei, meu Deus, o que está acontecendo com essas vidas, mas Tu sabes, Senhor, e Tu és o Deus que faz a diferença. Em nome de Jesus, que haja cura, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades pelas Suas pisaduras. Senhor, Tu és o Deus que libertou, Senhor, e liberta os encarcerados, Senhor. Em nome de Jesus, que caia agora os grilhões, as cadeias, as fortalezas, que caia agora, Senhor, tudo que possa estar amarrando essas vidas, e em nome de Jesus, comece a acontecer agora, Senhor, ó Deus, a libertação, a cura, em nome de Jesus agora, Senhor, como Senhor da justiça, advogado dos advogados, se for causas, Senhor, no judiciário, entra, Senhor, com as Tuas mãos poderosas agora sobre esses processos, Senhor, e vai movendo, meu Deus, de uma forma tal que essas pessoas recebam a vitória, em nome de Jesus. Ó Deus, contempla também, Senhor, a Tua igreja, contempla, Senhor, os familiares aqui representados, Senhor. Ó Deus, se há necessidade de uma cura interior, se há, Senhor, que tem que haver um renovo conjugal, porque o espírito de esfriamento está entrando, que o Senhor aqueça, Senhor, esse lar, esse casal, que o Senhor mude esse quadro, em nome de Jesus agora. Se for, Senhor, a libertação, Pai, que a Tua igreja possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque está havendo libertação no seio da família, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Aconteça agora pela nossa fé. Aconteça agora pelo poder que é no nome de Jesus. Aconteça agora porque a sua igreja, Senhor, se levantou com autoridade e poder. E em nome de Jesus, haja agora, Senhor, a provisão necessária para os teus filhos. Seja nos negócios, Senhor. Seja no trabalho, Senhor. Que o Senhor envie clientes. Que o Senhor mova, Senhor, o sobrenatural. E que haja uma ascensão profissional. Mas que em nome de Jesus a tua igreja coma o melhor dessa terra, Senhor. Porque foi assim que o Senhor nos chamou, para comer o melhor dessa terra. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor fez aqui nessa noite. Senhor, vai dando as condições necessárias a todos os casais, para que estejam sempre crescendo na tua graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Pai, entra com a provisão, Senhor, nas questões sentimentais, Senhor. Tu sabes, meu Deus, o que a tua filha, o teu filho tem buscado. Tu és o Deus da provisão, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero já te agradecer e te louvar. Ó Deus, por tudo que tu fizeste nessa noite. E a tua igreja te agradece, Senhor, dizendo graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E que nessa noite vocês saiam daqui levando a certeza de que Deus te abençoou, de que Deus te usou como instrumento para libertar, curar e transformar a vida. E em nome de Jesus, que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades, seja físicas, espirituais e emocionais. Ele é a nossa provisão. Eu te abençoo no nome de Jesus. Tenha uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias. E creia que Deus está no teu barco. E você não vai sucumbir. Você não vai naufragar. Porque Ele é contigo. Ele tem e vai te ajudar. Tem te ajudado e vai te ajudar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Receba a bênção apostólica. Que a graça e o amor do nosso Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja poderosa, a igreja vencedora em Cristo Jesus, diga amém. Diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.